Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Tamile Viríssimo, eu sou professora de Administração Pública aqui do Rico Domingues e a gente veio falar hoje sobre esse edital que está iminente, que é do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A banca já foi escolhida, a FCC, e com isso a gente já consegue iniciar a preparação tendo bem um norte definido do que pode cair e de como que isso cai. A FCC, ela fez muitos concursos de tribunal nos últimos anos, né? Especificamente no último ano. Tribunal Regional do Trabalho da 6ª região, da 15ª região, fez o TRF da 5ª região, Tribunal de Justiça do Maranhão, próprio TST, e com isso a gente conseguiu ver algumas diferenças entre os editais na forma como eles cobraram a administração pública. Alguns focaram muito mais em administração geral do que pública, outros mais pública do que geral. O conteúdo também difere em cada um dos editais, mas ainda assim, se a gente fizesse uma junção aglomerada de tudo que foi cobrado, está dentro do comum do que é cobrado em administração pública. Nenhum assunto muito extravagante, muito diferente. O que é muito provável que vai cair? Reformas administrativas, então, essa alteração de modelos teóricos na administração pública, do patrimonialismo para a burocracia e depois para o gerencialismo. A forma como o FCC cobra questões muito mais da reforma gerencial, então, ela cobrou até esse ano umas questões sobre patrimonialismo, mas o grande volume de questão é sobre a reforma gerencial. E quando ela fala dessa reforma gerencial, ela liga a outros assuntos que não sejam estritamente questões de eficiência e eficácia, trazendo também, de fato, questões atinentes à administração pública e a sua especificidade, que é, por exemplo, a forma como a reforma deve acontecer, mas ainda assim a gente tem que analisar aspectos como cidadania, né, a garantia de direitos, do exercício dos direitos e deveres dos cidadãos, falando também sobre o contato e essa aproximação que a gente tem que ter com a sociedade civil organizada, falando de aspectos de democracia. Então, se a gente fosse ver por um aspecto ideológico, a gente pode dizer que a FCC é muito mais social-democrata, então não vendo só questões do ponto de vista do liberalismo, de eficiência máxima do Estado, mas também analisando esses pontos de cidadania, de democracia, além de reformas administrativas, esses modelos teóricos, cai, e está caindo muito mesmo, em todos os concursos de tribunal, por conta de resoluções do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, questões atinentes à governança, né? A governança pública é hoje uma realidade no Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina também tem grandes avanços nesse sentido, então os concursos, eles estão fazendo uma interlocução com essa realidade. Então, governança pública, gestão estratégica, gestão de riscos, tudo isso pode cair. Mesmo que não caia de forma tão enfática, aspectos gerais de governabilidade, governança e accountability vão cair, vão aparecer na prova com certeza. O que mais pode cair? Questão de qualidade na administração pública, excelência na prestação de serviços públicos. Um edital de 2018 caiu sobre gestão pública, provavelmente não vai cair agora, porque em 2017 gestão pública já foi uma lei que não está mais em vigor, né? Então provavelmente agora já não deva entrar também no edital, que é o correto. Se for para a gente cair, cobrar sobre gestão pública, falar de um passado realmente, do né, como que o decreto se estruturava. Que mais a gente pode cair? Então, excelência do serviço público, qualidade e as questões base, então, de administração pública, né? Também falando de empreendedorismo, também falando de gestão por resultados, sempre sob um ponto de vista mais moderno de gestão, sempre falando de conceitos mais recentes. A FCC é uma banca muito concisa, dificilmente a gente encontra erros nas questões e são questões difíceis, né? A gente trouxe uma questão aqui
desse ano, Prefeitura do Recife. Aliás, sobre essa prova também tem uma outra característica, né? Na prova, de fato, caiu muita questão sobre política pública e nesse viés que eu falei para vocês, juntando os conceitos de política pública com cidadania, exercício da democracia de fato. Então, algumas questões da FCC é até difícil a gente classificar num conteúdo só, porque ali ele fala sobre excelência, sobre qualidade e ainda assim sobre cidadania, sobre políticas públicas e sobre as reformas administrativas. Então, uma questão aqui: conceito de accountability aplicado ao setor público, entre uma das suas acepções correntes, corresponde a... Então, ele quer o conceito de accountability. Às vezes ele cobra princípios, às vezes eles cobram dimensões. Nesse caso especificamente, e aí está o grande pulo do gato na FCC, se atentem ao que ela cobra de fato. Ela pediu conceito? É conceito. Às vezes ela pode colocar uma dimensão aqui de análise que não é o que está sendo cobrado. Pode te induzir ao erro. Ela quer conceito, então veja conceito. Relação de legitimidade dos governantes para o exercício do poder. Se a gente fala de legitimidade, do que a gente está falando? De governabilidade, lembra? Governabilidade tem L de legitimidade, que tem a ver com a capacidade política do governo de conseguir exercer esse poder. B. Capacidade dos governantes de decidir e implementar políticas públicas. Isso tem muito mais a ver com governança, né? Com a capacidade de operacionalizar e implementar política pública. C. Prestação de contas pelos agentes públicos aos cidadãos e responsabilização por sua atuação. Certo, o accountability tem, dentro do seu conceito, 3 vertentes: a responsabilização dos seus agentes por algum ato, né, incorreto, indevido, improbo, a transparência na divulgação das ações, né, dos gastos e dos dados públicos, e o que isso permite com que a sociedade faça um controle. Então, RTC, responsabilização, transparência e controle. D. Aplicação de mecanismos privados na gestão financeira da administração. Não é o caso. E. Adoção do orçamento por resultados a partir da convergência com normas de contabilidade privada. Então, esse D e o E, ele está querendo te induzir a questões de... como se a prestação de contas, isso é muito presente nas questões da FCC, sempre utilizando o termo prestação de conta, querendo que tu entenda como conta financeira, como conta orçamentária. Mas não. No caso do accountability, quando a gente fala em prestação de conta, a gente fala de um aspecto amplo, prestação de conta total da administração pública, que aqui a gente aparece na letra C, prestação de contas pelos agentes públicos aos cidadãos e responsabilização por sua atuação. Então era isso. Logo o edital sai e aí a gente de fato consegue fazer uma análise do que aparece e aí com a maior frequência de questão de cada um dos conteúdos que aparecer lá. Era isso, gente. Um abraço e tchau, tchau!